Galera do canal, olha eu aqui mais uma vez. Vou passar mais uma dica aí para vocês nesse canal aqui do YouTube, esse humilde canal. Então se você ainda não é inscrito aqui, vem cá, se inscreve, não custa nada. Se você não inscrever, você é um vacilão, porque você vem aqui ver o conteúdo, nem se inscreve no canal, nem dá um like. Então deixa de ser vacilão, vai ali, dá um like e se inscreve no canal, tá? Dica de hoje, galera, eu vou falar sobre sume, de como você ter um sume tonalizado de forma que a sua sombra fica suave e bonita e não marcando quando você vai fazer um realismo, que você quer uma sombra que seja homogênea, uma sombra suave, que não marque, tá? Existe um segredo para se fazer isso e eu vou falar o segredo para vocês, para que vocês possam aí elaborar a medida de sume de vocês de acordo com o que vocês trabalham. Então eu não vou passar uma medida de sume específica, porque isso é muito individual de tatuador para tatuador. Eu vou ensinar como você faz para você melhorar a qualidade do seu sume, para ter uma pigmentação de sombra mais suave e mais bonita, tá? Então como que você faz isso? Vamos supor que você fez a sua mistura de sume, que geralmente a gente faz aí muitas das vezes sem ter esse conhecimento aqui, a gente faz apenas com a diluição, né, com diluente ou com água destilada, que são os mais recomendáveis, né? A gente faz a nossa diluição ali nas medidas de acordo com o batom que for usado, se for P, M ou G, e geralmente só usa daquela forma. Só que o que acontece é que é o seguinte, o pigmento ele tem mica. A mica são os micropigmentos, né, tipo uns grãozinhos de areia que dão a tonalidade da tinta. Então quando a gente faz somente a diluição, a gente tem uma separação muito grande dessa mica. Então quando a gente vai fazer uma sombra suave no realismo, às vezes aquela sombra não fica tão bonita, tão suave, porque o espaçamento dessa mica fica muito grande. Então ela não preenche de forma homogênea aquele espaço da sombra, suavizando da forma que a gente quer. Muitas das vezes acaba marcando, porque a mica está muito separada e acaba marcando um espaço, não fica homogêneo. Como você faz para você ter uma sombra homogênea, suave, né? Então primeiramente a gente sabe que a diluição do sume é basicamente tons de cinza, correto? Só que esses tons de cinza só com diluente ou com água destilada não dão a tonalidade de cinza ideal para se fazer uma sombra suave. Então qual que é o grande segredo? Fez sua diluição, né? Fez sua diluição ali, as suas medidas do sume, da quantidade que você gosta de usar, porque isso é individual de cada um, então não adianta eu passar uma medida específica. Então vamos lá, fiz a minha diluição preto, fiz ali meus batoques. Como que eu vou fazer agora? A gente sabe, vamos supor que eu usei 3 diluições aí, 3 tons, né? Um claro, um médio, um escuro e no caso um preto puro. Então seria 4 tons, né? A gente tem 4 tons. Como que eu vou fazer esses outros 3 tons, que é o tom de claro, médio e escuro, ser mais homogêneo? A gente precisa aumentar a quantidade de mica daquele pigmento. Então a gente precisa aumentar a quantidade de pigmento. Só que quando a gente está falando de um preto e cinza, então a gente vai ter que teoricamente deixar aquele sume acinzentado, com mais pigmento. Como que a gente vai fazer isso? Gotas de branco. Vai pegar um branquinho, vai lá de acordo com a proporção, tá? Vou dar um exemplo aqui, é só um exemplo para servir de base para vocês. Vamos supor que no meu batoque M, claro, eu tenho colocado 2 gotas de preto e enchi com diluente. Então eu venho e ponho aqui uma gota de branco dentro do batoque. Misturo bem, ele vai ficar acinzentado claro. Com isso eu já vou ter aumentado a quantidade de mica. Se for num tom médio, por exemplo, eu coloquei 8 gotas ali de preto e enchi com diluente, tá? Falando do batoque médio, apesar que 8 gotas vai ficar um médio bem mais escuro, mas como a gente vai botar um branco, a gente vai dar uma quebrada ali naquela tonalidade, vai deixar mais um cinza mais homogêneo. Então a gente colocaria ali 3 gotas de branco, misturaria bem, ele ia ficar um cinza mais homogêneo, um cinza médio mais homogêneo, e assim
a gente vai fazendo de acordo com a medida, sempre mais ou menos a metade do que se foi colocado de preto, você coloca a metade de branco ou um pouco menos da metade de branco para fazer a mistura. Assim você está aumentando a quantidade de mica daquele pigmento e tendo um sumo tonalizado de cinza, né, mais homogêneo. Então quando você vai fazer uma textura de pele, você entendeu? Uma sombra mais suave, ele vai preencher melhor aquele espaço porque ele tem uma quantidade maior de mica de pigmento. Então aquela sombra ela vai ficar mais homogênea e na cicatrização ela vai ter uma coloração mais bonita, entendeu? Mais preenchidinha ali, mais homogênea, mais lisa. Então esse que é o grande segredo de uma sombra bem suave sem marcar. É você misturar o seu sumo de preto com gotas de branco e fazer tons de cinza de verdade, não preto diluído, né? De cinza mesmo. Então quando você faz os seus sumos a partir de tons de cinza, você tem um resultado melhor. E vou passar um bônus também, que esse daqui é o que eu uso. Quando você quer fazer uma sombra bem suavezinha, bem suave mesmo, tá? Às vezes para um rosto, alguma coisa assim, a gente já passou esse macete aqui, que é o do branco, tá? Fazer os tons de cinza com o branco, sume com o branco, você vai ter uma sombra mais homogênea, mais preenchida. E para você fazer um tom de sombra bem clarinha, tem esses copinhos aqui de café que a gente usa na bancada para encher de água e lavar a biqueira e tal. A gente vai fazer um sume claro a partir desse copinho. Como que você vai fazer? Enche ele de água destilada, tá? Vem aqui com um pretinho, 20 gotas de preto nesse copinho aqui. Mistura, mistura, mistura bem, até ficar bem misturadinho. E aí vem aqui 2 gotinhas de branco, mistura, mistura bem, até ficar bem homogêneo, misturadinho. E aí a gente já vai ter uma tonalidade bem clara de sombra homogênea, tá? Então isso daqui eu uso bastante quando vai fazer textura de rosto, tá? Os detalhes de rosto, para a sombra ficar bem suave, bem homogênea. O segredo é esse. Espero ter ajudado vocês. Agora vocês experimentar aí a partir da medida de vocês, adicionando o branco, fazendo a mistura para ver os resultados que você vai obter. Espero ter ajudado, valeu e até o próximo vídeo.